A humildade é uma característica fundamental na vida de um verdadeiro cristão. Não existe cristianismo bíblico sem uma verdadeira humildade. Ser humilde nos leva a obedecer a Deus, pois a humildade é a porta para a verdadeira obediência. E é somente obedecendo ao Senhor que de fato poderemos participar dos seus planos, projetos, sendo usados por Ele. Veja o que eu disse: planos e projetos de Deus, não os nossos. A obediência decorrente de uma humildade voluntária revela que de fato cremos e confiamos no Senhor, pois o estaremos obedecendo em amor. A carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 26, nos ensina que obediência e fé são inseparáveis. Então, pela porta da humildade, nós encontramos também a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, como nos revela a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. É a humildade diante do Senhor e da sua palavra que nos leva a reconhecer quem somos, que nos leva a reconhecer a nossa fraqueza espiritual e a depender inteiramente dele. É através de uma sincera humildade que quebramos o nosso ego, o nosso orgulho e abrimos o nosso coração para Deus. A humildade é a porta que dá acesso ao verdadeiro arrependimento bíblico. Por ela, nós reconsagramos toda a nossa vida ao Senhor, temos a convicção inicial de nossos pecados e sentimos uma imensa necessidade de voltarmos ao primeiro amor. É também ao sermos verdadeiramente humildes que nos tornamos mansos e submissos ao Espírito Santo. E se instala então em nós um dos principais requisitos para se ter uma verdadeira vida cristã: fome e sede de justiça, fome e sede de Deus e das realidades espirituais, como lemos, por exemplo, em Mateus 5, versículo 6, e Mateus, capítulo 6, versículo 33. Sem fome e sede de justiça, sem fome de Deus, da sua palavra e do seu reino, ninguém é cristão em hipótese alguma, pois são elas que nos levam a buscar a santificação e a nos assemelhar a Cristo. O Senhor nos pede também a humildade, porque Ele deseja derramar sobre nós a sua graça. Veja o que nos ensina a este respeito a carta de Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 10, e a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 e 6. Tiago 4, 6. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Os humildes são o alvo da bondade e do favor do Senhor. E humilde é aquele vaso vazio de si que o Senhor pode encher com seu espírito. Ao nos pedir para que nos humilhemos, o Senhor está nos dando o caminho que nos protege da soberba e do orgulho que levam à ruína e à queda, como lemos em Provérbios 16, versículo 18. A humildade é o alicerce sobre o qual se fundamenta a ação do Espírito Santo em nós. E como já afirmei, ela é também a porta para a santificação. A humildade é também essencial, porque é através dela que reparamos o nosso altar. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, nós vemos que antes do Senhor responder com fogo, a primeira atitude do profeta Elias foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, como lemos no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 30. E são aqueles que recebem a palavra de Deus com a humildade de uma criança que o Senhor dá a compreensão das suas verdades espirituais. Veja o que lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 21.
Naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. É o princípio bíblico que aquele que se humilha será exaltado, como lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 11. Portanto, a humildade é uma das maiores oportunidades para ser promovido por Deus. É o caminho para alcançarmos a sua presença. Nunca se esquecendo de que só podemos receber um tipo de exaltação ou glória, aquela que vem de Deus. É o que nos ensina a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. No profeta Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, o Senhor nos ensina em que ou em quem devemos gloriar. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos 27, 31, o Senhor nos diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Eu aprendo ainda, pela palavra de Deus, que ele primeiro humilha, para depois verdadeiramente exaltar, pois a humildade, que nos dá o conhecimento da nossa fraqueza, sempre vem antes do verdadeiro poder e autoridade de Deus. É pela humilhação que o Senhor ara o campo bruto do nosso coração, tornando-o fértil para receber a sua palavra, a sua presença e poder. Observe o que nos ordena a carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 3 a 8. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É através da humildade que temos condição de desviarmos o foco da nossa atenção, tirando-o de nós mesmos ou do nosso eu, para colocá-lo em Deus. Realmente, sem humildade, é impossível agradar a Deus. Coloque isso no seu coração. Sem sermos de fato humildes, é impossível agradar a Deus. Amém e amém.